Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à terça-feira dessa primeira semana do tempo do Advento, iniciando aí com a igreja esse novo ano litúrgico, ano B, dedicado à reflexão da palavra a partir, sobretudo nos domingos, do Evangelho de Marcos, que nos acompanhará ao longo de todo o ano. Cantemos. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Não será pela ilusão do olhar, do ouvir dizer, que ele irá julgar os homens, como é praxe acontecer. Mas os pobres desta terra com justiça julgará, e dos fracos o direito ele é quem defenderá. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. A palavra de sua boca ferirá o violento, e o sopro de seus lábios matará o avarento. A justiça é o cinto que circunda a sua cintura, e o manto da lealdade é a sua vestidura. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Neste dia, o incrível, verdadeiro, coisa que nunca se viu, morar lobo com cordeiro, a comer do mesmo pasto, tigre, boi, burro e leão, por um menino guiados, se confraternizarão. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem consolar
do meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, chegando hoje à terça-feira dessa primeira semana do tempo do Advento. Começando um novo tempo e também um novo ano litúrgico, abrimos as portas para uma infinidade de possibilidades na nossa vida. Tudo que começa traz em si todas as possibilidades que se pode pensar, para o bem ou para o mal. Caminhar com a igreja, viver o ano litúrgico, acompanhar esse Jesus, desde o seu anúncio, o desejo da sua chegada, que marca o tempo do Advento, até a sua proclamação como Rei do Universo, que celebramos domingo retrasado. É um caminho onde as boas possibilidades se colocarão sempre à nossa frente. E o desejo da igreja, que expressa o desejo do próprio Deus revelado na palavra, é que nós escolhamos as boas possibilidades, que não vão trazer, às vezes, uma vida tranquila nesse mundo, já que o mundo contrário a Deus não o aceita, e não aceita também aqueles que optam por ele. Mas a certeza de que esse Deus, que é mais que tudo, caminha conosco, vai nos dando força, coragem, capacidade para a gente não sucumbir, para a gente não fraquejar, para a gente não desistir. E se por acaso a gente sucumbir, fraquejar, pensar em desistir, a força dessa palavra, né, que vai entrando pelos nossos ouvidos e caindo no nosso coração, que alimenta e qualifica a nossa fé, vai possibilitando a gente superar. E se a gente cair, a gente levanta. Se a gente se desviar, a gente volta. Se a gente desanimar, a gente anima. E a gente vai seguindo aí, né? Buscando sempre ouvir, acolher, meditar, compreender e na possibilidade de cada um colocar em prática. Na medida que a gente vai colocando em prática essa palavra e vai percebendo que ela cumpre o que diz, quando nós nos dispomos a vivê-la, a gente vai ficando cada vez mais envolvidos por ela. E quanto mais envolvidos por ela nós estivermos, mais capacidade de viver o que ela pede de nós teremos. É assim, aí é o círculo virtuoso que a gente fala. A gente quebra o círculo vicioso do mundo, que sempre nos afasta de Deus, que sempre diz que não dá jeito, sempre diz que não dá, que não pode, que não tem condições, e a gente entra nesse círculo virtuoso proposto pela palavra. E quanto mais envolvidos estamos, mais possibilidades de viver a gente tem, né? Aquilo que Deus espera de nós. O tempo do Advento, nessa primeira parte que nós estamos vivendo, vai levar a gente até o próximo dia 16 de dezembro a dar uma continuidade ao tema que nós meditamos ao longo do mês de novembro, o final do ano litúrgico, quando fomos colocados ali cara a cara com a segunda vinda de Jesus, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Nos lembramos que o último evangelho do ano passado, na festa de Cristo Rei, na solenidade de Cristo Rei, foi Mateus 25, a última parábola, do versículo 31 para frente, se não me engano, né? Quando ali temos a parábola do juízo final, Jesus voltando com grande poder e glória, se assentando no seu trono de glória, como um pastor separa ovelhas de cabrito, separando os homens uns dos outros, e com o critério da capacidade que tiveram ou não de reconhecê-lo nos pobres e atendendo às suas necessidades, acabar atendendo a necessidade do próprio Deus, do próprio Jesus, que se revelava ali, daquele que tinha fome, sede, que estava com frio, que estava sem casa, que estava preso
ou doente. Cada vez que fizestes uma dessas coisas a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim fizestes. Cada vez que não fizestes uma dessas coisas a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim não o fizestes. Uns são benditos, outros malditos. Os benditos tomarão posse do reino preparado desde a criação do mundo. Os malditos herdarão o reino do diabo preparado por ele, para e para os seus. Os primeiros dias, as primeiras semanas do Advento, também são marcadas por essa expectativa, né? O tempo do Advento que nos prepara para o Natal do Senhor, né, a sua encarnação, o seu nascimento como homem aqui entre nós, também já nos coloca em contato com essa realidade de que um dia ele que deixou esse mundo, voltou à casa do Pai, voltará para se encontrar conosco e pedirá contas daquilo que nós ao longo do tempo vivemos. Se a gente entendeu a vida como dom que ele nos concedeu e que deveria ser vivido em sintonia com a sua vontade, e fizemos isso, tudo ok. Se não, cada um vai, né, na verdade, arcar aí com seus BOs, né, com as suas escolhas, né? A palavra está aí tentando orientar a gente para a gente fazer escolhas certas. Mas se fazemos escolhas erradas, aí é com cada um, dentro daquilo que cada um é, daquilo que cada um pode, enfim. No final, esse julgamento vai se dar a partir desse esforço ou não esforço, desse desejo ou não desejo, enfim, da vida que cada um viveu. Então a gente começa a primeira semana do Advento também nessa toada. A palavra que ouvimos no domingo, né, abrindo esse tempo, mostrava bem isso. Primeira leitura, Isaías 63, 16b a 17, 19b, depois do capítulo 64, 2b a 7, nos mostrou isso, o profeta ali no pós-exílio, conclamando o povo a voltar a reconhecer Deus como Pai, como Redentor, reconhecendo os pecados que o povo cometeu. Esse povo que recebeu tanto de Deus, mas não correspondeu. Deus que queria uma vida pura, santa, e o povo se sujou, se tornou uma imundície, né? Mas agora o desejo do povo é que Deus rasgue os céus e desça para estar com eles novamente. Porque eles reconhecem, né, que o Senhor pode conduzir a vida para a felicidade plena, voltar a ensinar a prática da justiça e de tudo aquilo que Deus espera do seu povo. O desejo é que nós nos tornemos barro e, como barro nas mãos do oleiro, nós nos deixemos modelar por esse Deus que é Pai e nos ama, Redentor e quer nos salvar. Mas para isso a gente precisa dar atenção à vida que a gente leva, corresponder a isso, né? Se permitir, dar atenção à sua palavra. A palavra de Deus é que vai modelando a gente, né? Vai tirando os excessos, preenchendo as falhas, e a gente vai. A gente tem que se permitir isso. Por isso que o Evangelho de Marcos 13, 33 a 37, discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Marcos, assim como meditamos o discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Mateus no mês passado, agora começamos com o Evangelho de Marcos. E São Marcos fala exatamente isso, nessa mesma linha. A gente precisa ter cuidado com a vida que a gente leva, estar atentos, vigilantes. Por quê? Porque o Senhor, dono dessa casa, que construiu essa casa, que nos fez a sua imagem e semelhança, colocou cada um de nós num lugar específico da casa, para cumprir uma missão daquele lugar. E depois que ele deixou a sua casa sob o comando dos seus empregados, com um porteiro para vigiar todo mundo, ele viajou. Espera que todos aqueles que estão ali na sua casa cumpram o seu papel, constantemente, até a sua volta. Quando ele voltar, vai voltar, mas não disse quando, pode ser à tarde, à noite, de madrugada ou ao amanhecer, feliz o empregado que estiver ali, onde ele colocou, e fazendo aquilo que daquele lugar só ele pode fazer. Essa é a expectativa. Como a gente não sabe nem o dia e a hora, ficamos atentos, vigilantes, para que a hora que ele chegar, nós estejamos ali prontos. Muito parecido com as Virgens Prudentes, do 32º domingo comum, mês passado. Muito parecido com os servos que multiplicaram os talentos, do 33º. Muito parecidos com os benditos do Pai, que vão tomar posse do reino preparado desde a criação do mundo, da solenidade de Cristo Rei. Estar no seu lugar, cumprindo o seu papel, é aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Não sabemos dia nem hora, estar atentos é o que importa. Ah, mas eu não sei, não consigo, eu estou num lugar que eu não dou conta. Dá conta. São Paulo aos Coríntios, primeira carta, domingo, capítulo 1, 3 a 9, falou para nós. Deus dotou a comunidade, a sua casa,
de todos os dons que a casa precisa. A gente não tem falta de nada. Tudo Deus nos dá, para que cada um esteja no seu lugar e cumprindo o seu papel. Ah, não sei, não dá, não consigo, sei o que, você conversa para boi dormir. Para de conversa para boi dormir. Para de dar desculpa para aquilo que não tem desculpa. Para de ficar se encostando, se escorando. Assuma a sua responsabilidade, né? Reconheça em você tudo que Deus te deu e faça uso de tudo que Deus te deu em sintonia com a vontade dele, dentro daquilo que ele espera de você. É nessa toada que a gente segue. Hoje, terça-feira, a palavra vai reforçando essa mensagem de domingo. A primeira leitura hoje do profeta Isaías 11, 1 a 10, essa leitura belíssima, né? Que o canto que a gente cantou na abertura se inspirou, o autor, né, o compositor da letra, ele se inspirou nesse texto, que fala exatamente isso, ali, Isaías 11, 1 a 10, né? Desse anúncio. Lembramos que Isaías 11, 1 a 10 é um texto pré-exílico. O profeta aqui está tentando alertar a comunidade para os desvios que estão acontecendo, de uma comunidade que não está dando mais atenção à palavra, que não está mais vivendo em sintonia com a palavra, que acha que agora pode viver livremente, fazer o que quiser, do jeito que quiser, a hora que quiser, seguindo seus instintos, seus caprichos. Deus passou a ser algo secundário. E isso é um perigo, porque o resultado final disso não vai ser bom, não vai ser mesmo. Esse povo vai acabar no exílio da Babilônia, que foi um período terrível. Mas Deus aqui com o profeta tenta chamar a atenção do povo. E aqui o profeta faz um anúncio, né? Um anúncio de que haveria de chegar um tempo em que aquele tronco seco de Jessé, que gerou Davi, o grande rei, mas que agora ali a coisa está toda degringolada, ele vai fazer surgir ali um broto, um rebento, que vai gerar uma flor. E dessa flor vai gerar um Messias, um Salvador. Esse Messias, ele vai estabelecer um reino nesse mundo que não é desse mundo, sobre outras bases, outro jeito, aonde aquela harmonia que havia no paraíso, quando Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, né? Como um oleiro modelou ali do pó da terra, Gênesis 2:7, de onde Isaías se inspirou para proclamar a leitura do domingo, primeira leitura, né? Somos barro, o Senhor é o oleiro, nos modele. Gênesis 2:7, Deus fez assim, ele modelou aquele homem do pó da terra, fez Adão, e Adão vivia a vida divina, até que deu ouvidos ao diabo, mas enquanto não dava ouvido ao diabo, aquilo era um paraíso. O que era o paraíso? O paraíso é aquela coisa harmonizada, não é o caos. E por que é harmonizado? Porque cada coisa ocupava o seu lugar e do lugar ocupado cumpria a função que deveria cumprir para o bem-estar de todos. Isso é paraíso. É a casa do Senhor de Marcos domingo, né? O Senhor colocou cada um no seu lugar, cada empregado. E cada empregado do seu lugar tem de cumprir aquela função que só ali, quem está ali deve fazer, para o bem-estar da casa, para a manutenção da casa. Isso é o paraíso. Mas o mundo, marcado pelo pecado, virou um caos novamente. Mas aqui no capítulo 11, 1 a 10, Isaías anuncia o retorno desse paraíso, né? Na primeira parte fala desse Messias que vai nascer, e na segunda parte ele fala dessa harmonia. Animais selvagens que não se dão, que um come o outro, vão viver em paz, em harmonia. E o ser humano, no meio disso tudo, também vai ter a possibilidade de viver essa harmonia. E bichos que apavoram, não apavorarão mais. Amedrontam, não vai amedrontar mais. É a paz reinando, porque esse Messias vai promover um reino sobre bases que não são as bases do mundo, que geram ódio, violência, guerra, tudo mais. Para isso é preciso ser simples, pobre, humilde, deixar-se modelar por esse Deus. É o que o tempo de advento quer fazer conosco. Fazer a gente ouvir essa palavra, acolher essa palavra, meditar, compreender e colocar em prática, aceitando que Deus é Deus e a gente não é Deus. Deus é o Senhor e a gente é o servo. Nós somos os servos. Ele é o rei, nós somos os súditos. Ele fala, a gente obedece. Ele modela e a gente aceita a modelagem. Se a gente fizer isso, a harmonia vai voltando. É disso que se trata. Então, uma leitura muito bonita que vai alimentando essa nossa esperança, essa nossa expectativa. E mostrando que é possível se preparar para esse encontro com o Senhor, né? Então diz o profeta Isaías hoje: naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé,
E a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, né? É o Espírito do Senhor que vai produzir todas essas capacidades para que esse rei, de fato, cumpra a missão de harmonizar aquilo que o pecado dividiu. Aquela relação que virou uma relação caótica, voltar a ser harmoniosa. Porque assim é a vontade de Deus. É o Espírito do Senhor que faz isso. Quem se abre ao Espírito do Senhor e se deixa conduzir por ele, o Espírito vai dotando. Paulo aos Coríntios, domingo, primeira carta. Logo no capítulo 1. O Espírito concedeu à comunidade tudo que a comunidade precisa. Toda a palavra, todo o conhecimento dessa palavra para viver em sintonia com a vontade de Deus. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e discernimento, de conselho e fortaleza, de ciência e temor de Deus. Tudo que o homem precisa. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Temor não de medo, mas de respeito. De reconhecer que Deus é Deus e que não é Deus. Ele não julgará pelas aparências que vê, isso é coisa do mundo. Nem decidirá somente por ouvir dizer, não pode. Aparência e ouvir dizer enganam, é ilusão, é coisa do mundo. Por isso que o mundo é o caos que é. Que você olha para a pessoa, já julga, já condena, já rechaça. Nem dá possibilidade de conviver com ela para saber se ela é ou não é. Ouvi dizer, e já vou criando, já ouvi falar mal dessa pessoa, já fico esperto com ela, nem me permito fazer experiência. É o caos. É assim que o mundo segue, nessa toada que vai levando a gente para a destruição. Mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Olha aí. Fustigará a terra com a força da sua palavra. Olha aí. E destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. Olha aí. Humildade, justiça, a palavra, fidelidade. Aí sim o mundo começa a se harmonizar. Aí a segunda parte da leitura. O lobo e o cordeiro viverão juntos, né? No mundo de hoje, o lobo mata o cordeiro, come o cordeiro. O leopardo deitar-se ao lado do cabrito, olha aí. O bezerro e o leão comerão juntos. Todos os animais que uns matam os outros. E até mesmo a criança poderá tangê-los. Olha a harmonia. A vaca e o urso passarão lado a lado enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Olha a paz, a harmonia. Né? Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, onde buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Né? Claramente, esse texto, para nós que já conhecemos a história completa, anuncia a chegada de Jesus. Jesus é esse Messias. Jesus é esse rebento, né? Esse rei da justiça, esse príncipe da paz, que vai estabelecer um reino que não tem fim. O salmo que responde essa leitura, Salmo 71, ou 72, que fala exatamente desse rei. E de toda a ação desse rei que vai promover um reino de justiça, de paz e amor que não tem fim. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Aí as estrofes. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julga os vossos pobres. Esse rebento de uma flor que Isaías falou. Nos seus dias a justiça florirá. A justiça divina, não a dos homens. E grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio e desde o rio até os confins de toda a terra. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. E aí, Isaías 11, respondido pelo Salmo 71, nos prepara para o evangelho de hoje. Lucas 10, 21 a 24. Né? Esse capítulo 10 de Lucas, que é o capítulo da missão dos 72. Começa o capítulo assim. Jesus envia 72 discípulos, 2 a 2 à sua frente, nas cidades e povoados, onde depois ele iria passar. Dá a eles poder, dá a eles instruções, não levei sacola, dinheiro, não se preocupe com nada, sandália nos pés, cajado na mão, ris cingidos e vai. Cada um vai. Vai
acreditando na minha palavra, vai com o poder para expulsar demônios e curar os doentes, para anunciar a chegada do reino de Deus. Onde fordes recebidos, façam ali o trabalho, não foram recebidos, sacuda a poeira dos pés e segue adiante. E os discípulos foram, passando de cidade em cidade, casa em casa, enfim, fazendo o papel do jeito que Jesus falou. E os simples foram acolhendo, sim, os orgulhosos não. Mas a missão foi acontecendo, né? Há um intervalo depois da missão, né? Ou no discurso da missão, que Jesus lamenta as cidades, né, de Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em você, de muitos já teriam se convertido. Ai de ti, Cafarnaum, ser orgulhosa, soberba, pensas que serás elevada ao céu, serás atirada no inferno. E aí, nesse intervalo, o capítulo fala que os discípulos voltam felizes, alegres, cansados, mas felizes e alegres, porque tudo que Jesus falou aconteceu. E Jesus vai falar que, de fato, né, ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago, com a missão dos apóstolos e dos discípulos. E diz aos discípulos que os discípulos deveriam ficar alegres, satisfeitíssimos, né? Por conta da missão bem-sucedida. Ele fala, vocês não devem estar alegres somente por conta da missão bem-sucedida, mas porque cumprindo a missão, os vossos nomes ficam escritos no céu. E aí chega o texto do Evangelho de hoje, onde Jesus vê como que o trabalho missionário, ele é um trabalho feito de pessoas simples e pobres, que se entregam totalmente à vontade de Deus, não contam com elas, tem que se despojar de tudo, não pode ter sacola, dinheiro, nada disso. É sandália nos pés, incidido, cajado na mão e vai. Confiando na palavra, seguindo a palavra, fazendo a palavra acontecer. Prestando atenção no que Jesus disse, que Jesus ensina. O que fazer, como fazer, a quem fazer, aonde fazer, tudo é Jesus. A palavra vai ensinando. Quando você cumpre a palavra certinho ali, ó, para e passo, a missão tem sucesso sempre. Não tem como não ter sucesso fazendo aquilo que Deus mandou. Só não tem sucesso se você não faz, do jeito que Jesus mandou, todos os detalhes, todas as etapas. Se em um momento você começa a colocar o seu jeito, dá ruim. Você tem que ter muita atenção para fazer somente aquilo que Deus mandou em Jesus, na sua palavra, do jeito que ele está mandando. É ele, não você, não eu. Se faz isso, deve dar bem. E é por isso que a glória é dele, não é sua. Ele te deu tudo ali mastigadinho. Se você prestar atenção e fizer, dá certo. Tenta aí. Depois me diga aqui o que você achou, né? O que você percebeu. Quando você começou a colocar a sua vida aí certinha, bem conformadinha aquilo que Deus espera. Você vai ver se não vai funcionar. Começa a funcionar, e você começa a perceber. E o desejo vai ser cada vez mais se conformar. E aí Jesus tem toda essa exultação no Espírito Santo que leva Jesus a fazer essa oração de louvor a Deus. Louvor por quê? Porque Deus é assim. Deus é Deus, ele já sabe tudo, ele já é tudo, ele já pode tudo. E Jesus louva exatamente porque Deus é assim, por isso ele escolhe os pequenos e simples no mundo, ele não precisa dos grandes. Até porque os grandes já se acham deuses, né? E aí, dois bicudos não vão se bicar. Os grandes veem Deus como concorrente, querem eliminar Deus. Agora os pequenos não. Os pequenos estão abertos, ouvem, acolhem e fazem. Por isso que a gente tem que se fazer pequeno. Enquanto a gente tiver orgulho, soberba, arrogância, prepotência, enquanto a gente continuar se achando, não tem lugar para Deus numa vida assim. A gente tem que reconhecer que Deus é, e a gente não é. Então Jesus louva, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque o Senhor escondeu essas coisas aos grandes, aos sábios, aos entendidos do mundo e revelou aos pequeninos. Porque assim é do seu agrado. Esse pai entregou a Jesus tudo. E o filho conhece o pai conhece o filho. E só vai conhecer o pai aquele que o filho quiser revelar. Então tem que se abrir a esse filho. E aí Jesus olha aqueles discípulos que voltam ali felizes e fala, vocês são felizes mesmo. Porque os olhos de vocês estão vendo a realização da promessa que sou eu. Muita gente antes de vocês desejou ver, ouvir o que vocês veem e ouvem e não viram e não ouviram. Vocês são bem felizes, nós também. Nós vivemos numa época em que a promessa já se cumpriu. Então nós temos o resultado final, nós somos enganados.
Não estamos em busca de alguma coisa que a gente não sabe, porque está aí a palavra revelando. Somos muito mais felizes do que os nossos antepassados, que viveram na penumbra, né? Que não tinham concretizado verdadeiramente aquilo que a gente já tem. Toda a verdade sobre Deus que em Jesus se revela. Então diz o evangelho de hoje, naquele momento, qual momento? Quando Jesus estava recebendo os discípulos que voltavam da missão felizes, contentes porque tudo se cumpriu. Naquele momento Jesus voltou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quer conhecer o Pai? Olhe para Jesus. Ouça o que ele diz, veja o que ele faz, se adequa a ele, colhe nele aí. E você vai conhecer esse Pai do céu cada vez mais, esse Pai que ama e quer te salvar, a você e a mim. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. E assim a gente encerra essa reflexão da terça-feira da primeira semana do tempo do Advento, iniciando esse novo ano, com todas as perspectivas colocadas diante de nós, para o bem ou para o mal, pedindo a Deus que nos ajude a escolher somente o caminho que possa concretizar as perspectivas para o bem. E o bem é Ele. O bem está na sua vontade. Que a gente conheça a sua vontade, que a gente acolha a sua vontade, que a gente compreenda a sua vontade e que a gente se adeque à vontade dele como barro nas mãos do oleiro. Que Deus nos ajude, assim seja. Senhor, nós te esperamos, Senhor, não tardes mais, Senhor, nós te esperamos, vem logo, vem nos salvar. Senhor, nós te esperamos, Senhor, não tardes mais, Senhor, nós te esperamos, vem logo, vem nos salvar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vida credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquemos em paz, depois em paz saiamos para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos. Que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.